nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês nesse encontro estadual de servos de forma remota, uma vez que estamos impedidos de nos reunirmos presencialmente por conta dessa crise a qual nós estamos vivendo diante desta pandemia. Mas confiamos na misericórdia de Deus, confiamos na graça divina, e Deus é providência. E por isso, nesse encontro, mesmo sendo de forma remota, eu sei que muitas bênçãos serão derramadas sobre os nossos corações, a força do Espírito Santo tomará conta de cada um de nós. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder estar neste encontro junto com vocês, contando com essa graça tão especial que é a graça do Espírito Santo. Quero poder cumprimentar a todos os membros da Renovação Carismática, a todos os coordenadores de grupo de oração, coordenadores de ministérios, coordenadores diocesano e também nosso coordenador estadual, na pessoa do Klaus. Que Deus abençoe a todos e que esse encontro ele possa ser frutuoso em nossas vidas, como missionários, como servos, mas também como pessoas que são amadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não estamos aqui por uma vantagem pessoal, não, mas por um chamado. Cristo nos chamou a estar à frente da renovação nesse tempo. Então, é muito importante para nós esse encontro, ao qual nós seremos transbordados pela graça do Espírito Santo. Bom, meu nome é Wellington, eu sou casado, tenho 3 filhos e estou na busca dessa renovação, na busca dessa plenitude do Espírito Santo já há 30 anos dentro da renovação carismática. Sou missionário, pregador e nesse tempo estou à frente do Ministério Fé e Política do Estado de Goiás. E é justamente sobre esse ministério ao qual vou tratar com vocês neste workshop de ministérios. E para tratarmos um pouco sobre o Ministério Fé e Política, eu elaborei como tema para nós o seguinte tema: a participação cívica dos cristãos. A nossa participação no meio político, como se dá isso, como deve acontecer e por que isso? Por que nós devemos ser membros participativos do meio político? É importante que nós tenhamos esta ciência que faz dessa missão que Deus confiou a nós também, que foi confiado a cada um de nós. Então é importante nós tratarmos deste assunto aqui dentro da renovação carismática. E dentro desse tema, eu elaborei aqui 4 itens para nortear o nosso diálogo, dar-nos uma visão mediante a nossa missão aqui dentro da renovação. Primeiro, nós vamos tratar da responsabilidade pela polis. Vamos saber o que é a polis e que responsabilidade nós temos diante dela. Segundo, o voto consciente. Nós precisamos ter consciência diante do voto ao qual nós depositamos na urna. Terceiro, a participação, cidadania ativa e permanente no meio político. Terceiro, quarto, a presença do cristão na política. Então nós vamos tratar esses 4 itens para nortear um pouco, para nos dar um norte da nossa missão dentro do meio político. Antes de entrar no tema específico, antes de entrar nesses itens aqui que foram separados para tratarmos, eu gostaria de buscar no coração dos irmãos algo que é muito importante, que é o valor de uma boa política para nós cidadãos, para nós cristãos, para nós que somos filhos de Deus. Precisamos descobrir o nosso valor dentro do meio político, o quanto somos importantes no meio político. Que valor você se dá como cidadão, como eleitor? Que valor você se dá? Cristo nos deu um valor. O valor que Jesus nos deu é o valor do sangue derramado na cruz.
Esse é o valor que ele deu para cada um de nós, ou seja, a sua própria vida. É dessa forma que ele nos valoriza. E nós? De que forma nós nos valorizamos? Como cidadão, como cristão, como pessoas que precisam ter uma vida saudável, uma vida confortável, uma vida cheia de paz, de alegria. Que valor nós damos para alcançarmos esses propósitos? A própria Constituição nos ensina o valor que nós temos. Veja bem o que está escrito lá no artigo 1º de capítulo 5º da Constituição Federal. Veja o que nos diz no parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Até o mundo cívico valoriza a pessoa do cidadão. Somos nós a força maior deste país. Esse é o nosso valor. E muitas das vezes nós não percebemos esse valor que nós temos diante da política. Nós temos aqui no nosso país 3 poderes que norteiam, que regulamentam a nossa vida social dentro do nosso país, que é o STF, o Legislativo e o Executivo. Mas acima desses 3 poderes está a nação. Então fica o questionamento no nosso coração, que valor nós estamos dando a esta nação. E eu peço que vocês arquivem em seus corações esse artigo, no parágrafo 5º do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, durante todo o tema ao qual nós vamos tratar aqui neste vídeo. Então vamos lá. Primeiro item que nós separamos para podermos tratar aqui: responsabilidade pela polis. Primeiro nós precisamos saber que somos responsáveis pela polis, mas para sermos responsáveis nós precisamos saber o que é, né? O que é a polis. A polis é, no grego, as antigas cidades. Isso é a polis. Traduzindo para a nossa realidade, a polis ela é para nós os nossos municípios, os nossos estados e o nosso país. Essa é a nossa polis. E nós somos responsáveis pela construção, pela manutenção dessa polis, que é o nosso país, que é o território onde nós vivemos, que são as leis a qual nós somos obrigados a submetermos-nos a elas. Mas como diz o artigo 1º, parágrafo 5º da Constituição, eu estou usando do poder ao qual eu tenho para a construção dessa polis? De que forma eu estou sendo responsável por essa polis? De que forma eu estou ajudando na construção da minha cidade, na construção do meu estado, na construção do meu país? Aí eu quero chamar a atenção para os irmãos da seguinte forma. Veja bem, você quer construir uma casa, você compra um terreno e quer construir uma casa dos seus sonhos. Há 2 formas de você construir essa casa. Primeiro você, claro, vai contratar um engenheiro, um mestre de obras e vai pedir a ele a construção dessa casa. Agora, diante disso, você pode tomar 2 atitudes. Você pode contratar esse engenheiro e dizer a ele: construa uma casa para mim, e você vai e viaja. E só vai voltar quando essa casa ficar pronta. Você não vai saber o que foi feito no alicerce, você não vai saber que material foi usado para levantar as paredes, para fazer o reboco, para fazer as instalações, para fazer todo o encanamento. Você não vai saber o que foi feito para que a estrutura da sua casa ficasse boa. Você não vai saber como vai ser o modelo dessa casa, se está de acordo com o que você quis. Ou você pode tomar uma outra atitude. Você pode, por exemplo, participar da obra.
Você pode dizer, senhor engenheiro, faça para mim um projeto, mas eu quero num projeto uma sala ampla, uma cozinha que tenha todo o conforto para que possa ser elaborada a comida da família no dia a dia. Eu quero isso na cozinha, quero aquilo. Os quartos eu quero dessa forma, eu quero a casa arredondada ou eu quero a casa retangular. Não sei qual é o seu sonho. Então, você participa da obra. Você acompanha a construção do alicerce, você acompanha o levantamento das paredes, e você vai ditando como deve ser a construção desta casa, que é a casa dos teus sonhos. Então, meus irmãos, a nossa cidade é o nosso terreno. O nosso estado é o nosso território. O Brasil é nosso. De que forma nós estamos olhando o crescimento, ajudando na manutenção e ajudando na construção deste país? Isso só poderá ser de forma eficaz se nós participarmos. Voltando ao engenheiro, pode ser que você contrate um bom engenheiro e deixe ele cuidar da obra. Mas se você contratar um profissional picareta? Da mesma forma, é no meio político. Nós não temos 100% de certeza quais os candidatos eleitos vão tomar conta do nosso país. São boas pessoas, são idôneas. Nós não sabemos disso. E mesmo se fossem pessoas idôneas, se nós não participarmos, elas vão fazer do país aquilo que está no entendimento deles, mas não aquilo que está no coração da nação, não aquilo que está no coração do povo, porque o povo não participou. Está vendo aí o quanto nós somos responsáveis pela polis, pela construção e manutenção do nosso país? E eu digo não só em formas estruturais, mas sim na forma funcional também, né? As nossas leis realmente está trazendo a paz social para nós, para o nosso país, para a nossa nação, para os nossos municípios. Essas leis, diante dessa pandemia, está sendo bom para as nossas famílias? É uma reflexão que nós precisamos tomar quando nós pensamos na nossa sociedade, né? E se está boa ou não, a responsabilidade é nossa. Participando ou não, a responsabilidade é nossa. Então, nós somos responsáveis pela nossa pólice. O nosso sistema de saúde é algo que faz parte da estrutura do nosso município. A segurança, a educação, tudo isso faz parte da estrutura. E eu, como cidadão, estou tomando conhecimento da forma como está funcionando tudo isso, das regras, aonde está sendo aplicado o dinheiro do imposto que eu estou pagando? É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. Nós escolhemos um candidato para nos servir durante 4 anos. Ou nós o gerenciamos, ou ele faz da forma como ele quer, como é entendido por ele que é bom para nós. Por isso nós temos que participar. Porque se participarmos, nós vamos deixar bem claro como nós queremos o nosso país, como nós queremos os nossos municípios. Então isso é a responsabilidade que nós temos diante da polis. É a nossa responsabilidade, é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade. E uma forma de exercer essa responsabilidade, que é o nosso segundo item, é o voto consciente. O voto consciente. Nós temos que votar de forma consciente. Veja bem o que nos diz no artigo 14 da Constituição Federal também. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei.
Aí segue abaixo da Constituição as leis que regulamentam o nosso direito e o poder do nosso voto diante das eleições que nós temos aí por todo o nosso país, eleições municipais, estaduais, federais. Então nós temos esse poder em nossas mãos e nós temos que exercê-lo de forma consciente. Para exercer um voto de forma consciente, nós precisamos elaborar uns parâmetros, observar algumas situações. Por exemplo, um voto consciente na escolha de um candidato. Como nós devemos escolher esse candidato? Temos que colocar aí alguns valores, colocar nessa escolha algo que norteia a nossa reflexão diante dessa escolha desse candidato. Por exemplo, quem é esse candidato? Quem é a pessoa dele? Aí, analisando a pessoa, nós podemos analisar o seu passado, o seu presente, o seu projeto e o seu partido. O partido ao qual ele participa. Nós temos que observá-lo para ver se realmente ele vai atender aquilo que eu anseio para o meu país. Então, primeiramente, é claro, eu tenho que ver o que nós queremos para a nossa nação. A partir daí, dessa proposta que nós temos como sonho da construção do nosso país, nós temos que analisar o candidato se ele encaixa nesse perfil. Né? Se nós queremos um país que tenha paz, nós precisamos fazer essa escolha. Então, o candidato, nós podemos analisar primeiramente o seu passado. Ninguém nasce bom ou ninguém é bom assim instantaneamente. Mas caráter é algo indispensável. Caráter, retidão, honestidade é algo indispensável. E o passado diz se essa pessoa atinge esse perfil para nós. Precisamos analisar o seu passado. Ele é hoje para nós, a importância dele para nós hoje também está no seu passado. Foi uma pessoa íntegra, uma pessoa de família, uma pessoa que não passou a perna em ninguém. Como foi? Ou foi um caloteiro? Se ele foi um caloteiro no passado, dificilmente ele vai fazer uma política correta sem corrupção para nós. Então, o passado é extremamente importante na nossa avaliação. O presente, como ele é hoje, como cidadão, né? E quando eu digo como ele é, que valores ele tem? Que valores ele tem? Outro dia eu estava conversando com um pai, no qual ele era muito rigoroso na educação dos filhos. Rigoroso até um certo ponto, porque ele me disse assim, né, na nossa conversa, que nada, meus filhos, eles são pessoas que levantam cedo, estudam bastante, têm as suas metas a cumprir, então é assim que eu educo meus filhos. Mas aí eu questionei esse pai, o que você está dando para o seu filho é disciplina. É importante? É. Mas que valores morais você está dando para os seus filhos? Tem valor? Ele valoriza a família? Você está ensinando ele a valorizar a família, a valorizar a pessoa do próximo, a valorizar aquilo que faz parte da nossa vida social como algo, vamos dizer assim, algo cristão? Que valor você está ensinando para os seus filhos? Disciplina, todos podemos ser disciplinados, mas valores éticos e morais, isso tem que nascer do interesse de cada um, do coração de cada um. E esse político que nós estamos escolhendo, ele tem esses valores? Ele tem essa disciplina que é importante também? Ele busca uma competência profissional? Muitas das vezes nós escolhemos os nossos candidatos porque ele é bonzinho. Nossa, mas como eu gosto dele, é carismático demais. Mas e aí? É um bom profissional? Temos que analisar o presente dele. Não adianta dizer que ele é bonzinho, é isso ou aquilo outro, mas se não for um bom profissional, política,
precisa de profissionais, de pessoas competentes, de pessoas retas, de pessoas que tenham valores éticos e morais, pessoas que respeitem a família. Então, o presente é muito importante, a valorização, a observação do presente desse candidato. E projeto. Candidato que pensa assim, vou entrar na política porque eu sou muito bom. Não vai fazer nada. Se ele não entrar analisando o terreno, analisando a situação do seu município, do seu estado, do seu país, e criando alguns projetos diante das necessidades que ele percebeu, sinceramente, dificilmente ele vai fazer alguma coisa durante os 4 anos, porque ele não sabe nem o que fazer. Então, é preciso analisar passado, presente, projeto e partido. Partido é muito importante. Hoje, na nossa realidade de hoje, é muito importante a observação do partido, porque tem muitos partidos que não valorizam o cristianismo, não valoriza o que você é, a pessoa cristã que você é. Então, a pertença a esse partido é muito importante ser observada por nós que queremos exercer um voto consciente, que queremos uma cidade melhor. Nós precisamos ter esse voto consciente, observando também através do partido, porque cada partido tem o seu estatuto, e tem alguns estatutos de alguns partidos que não valoriza a vida, que não valoriza a pessoa humana, que não valoriza a família. E a família que eu digo, a gente tem que entender muito bem essa questão da família. Não é aquela família somente o pai, a mãe e os filhos. Não. A família ela tem que ser observada como um todo. Ali nós temos os pais, temos os filhos, temos os netos, temos os sobrinhos, temos os amigos das famílias, temos os avós, né? Tudo isso compõe a nossa família. Tudo isso são pessoas e pessoas de valor, que precisam de ter dignidade, né? Muitos partidos não respeitam isso, não nos dá liberdade de vivenciar isso. Então, a escolha do partido é importante. O candidato pode até ser bom, mas se o seu partido é contra os nossos valores, nós não podemos apoiar, infelizmente, pessoas dentro desses partidos. Temos que fazer essa escolha, nós temos que nos posicionar verdadeiramente como cristãos, para que o nosso país seja valorizado como um país de ética, como um país competente no seu desenvolvimento social, mas também como um país que tem valores cristãos, valores que respeitam a dignidade da pessoa humana. Nós precisamos desse país, dessa avaliação, e queremos um país que seja isso para nós, né? Não queremos discriminar pessoas, não queremos discriminar ninguém, mas nós queremos sim amar a todos, né? Que o amor envolvente do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em volta de todos. Passando para frente, para o item número 3, que é o item número 3, que é a participação, cidadania ativa e permanente na política. Eu quero usar como referência para este item uma fala do Papa, onde ele fala da importância da participação do leigo na política. Nós já devemos ter ouvido isso já diversas vezes, mas vale a pena sempre recordar, vale a pena sempre reforçar isso no nosso coração e na nossa consciência como cristãos participantes da política. Então, o que disse o Papa? O texto ele é meio longo, eu vou falar ele de forma resumida, mas então o que ele diz para nós cristãos? A culpa da política estar como está hoje é nossa, é sua, a culpa é dos cristãos. Assim ele disse.
É nossa culpa da política estar como está hoje. Por nossa culpa. Porque nós nos afastamos da política. Nós criamos uma cultura no nosso meio hoje de que, se nós somos pessoas honestas, pessoas dignas, nós devemos nos afastar da política. Nós devemos nos afastar do meio político. Essa é a nossa cultura. Eu viajo por todo o estado e vejo isso nítido no pensamento das pessoas com quem eu converso no interior, em Goiânia. Temos esse pensamento, né? Para preservar a nossa honestidade, nós temos que nos afastar da política. Mas o Papa vem nos corrigir isso. A culpa dela estar como está hoje é nossa. Por quê? Porque se os bons se retiraram da política, quem vai tomar conta dela? O corrupto? A pessoa que quer valorizar o aborto, a pessoa que quer valorizar a ideologia de gênero, a pessoa que quer que realize uma desconstrução da família, modelo que nós temos hoje. Esses são os que vão tomar conta da política se eu, você, que somos cidadãos cristãos, que acreditamos em Deus, acreditamos no reino de Deus, estamos longe dela. Essa é a política que vai crescer no nosso país. Mas o Papa está dizendo, nesta fala, nesse seu discurso, nós, cristãos, temos que nos meter na política, nos envolver na política, adentrar a política novamente, para que ela possa se purificar. Para que um bem comum possa acontecer de forma majestosa, de forma digna. Eu preciso estar dentro da política. O Papa nos assegura isso. E a Igreja também. A Igreja também nos dá essa afirmação a qual nós devemos participar de forma ativa na política. Vejam o que está escrito lá no Catecismo, no parágrafo 2442. Não cabe aos pastores da Igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos que agem por própria iniciativa com seus concidadãos. A ação social pode implicar uma pluralidade de caminhos concretos, terá sempre em vista o bem comum e se conformará com a mensagem evangélica e com a doutrina da Igreja. Cabe aos fiéis leigos animar as realidades temporais com zelo cristão e comportar-se como artesãos da paz e da justiça. Olha o que a Igreja nos diz nesse tempo onde nós estamos aí querendo nos esvairir da política. A Igreja nos dá um puxão de orelha, o Papa nos dá esse puxão de orelha, nos dizendo: é obrigação sua, cidadão, leigo, cristão, estar na política, para que seja garantido os nossos direitos de viver em paz, nossos direitos de praticar a nossa fé, os direitos de podermos ter uma sociedade a qual nós possamos viver verdadeiramente com paz, com alegria, onde nós podemos ser uma sociedade livre. Se nós não adentrarmos na política e colocarmos lá os nossos valores, a política, infelizmente, os políticos que não enxergam o cristão com seu devido valor, não vai lutar pelo que nós queremos. Quem deve lutar pelos nossos interesses somos nós. E nós, como diz aqui, devemos reagir para que o bem comum aconteça no nosso país, na nossa sociedade. Isso é uma orientação da Igreja. Não sou eu que estou falando de opinião própria, mas estou me fundamentando no nosso pastor e na nossa Igreja.
para dizer a vocês que nós temos que ter essa participação no meio político. No meio político. Para quê? Para que o meio político seja evangelizado através do batismo no Espírito Santo de Deus. Né? E ele continua dizendo, a política é o mais alto grau da caridade. O mais alto grau de caridade é a forma que nós temos de materializar aquilo que nós vivenciamos no mundo espiritual. Se nós não participarmos da política, o Cristo não será visto na política. Há uns 15 dias atrás, eu estava conversando com uma professora universitária e nós estávamos falando justamente da presença de Deus, da ação milagrosa de Deus. E nós abordamos os milagres que foram realizados por Jesus. E o interessante, dentro da nossa observação, foi o seguinte ponto de vista. Jesus, em nenhum momento, ele invadiu a dignidade, ele invadiu a privacidade da pessoa para realizar os seus milagres. Em nenhum momento. Todo milagre que Jesus realizou foi a partir do homem, a partir da adesão do homem, a partir do querer do homem. Deus ele pode realizar milagres na política? Pode. A partir do meu querer, a partir do meu envolvimento. Então, a nossa participação no meio político é a resposta que nós damos a Deus, dizendo ao Senhor, Senhor, age nesse meio. Senhor, toma conta do seu país através da política. Se nós não nos envolvermos, como nós vamos poder pedir isso para Deus? Como nós vamos poder pedir para o Espírito Santo renovar a Câmara Federal, renovar o Senado, renovar os ministérios que regem o nosso país? Como nós vamos pedir para Deus renovar as nossas câmaras municipais, as nossas prefeituras, renovar o governo de todos os estados se nós não participamos? Então a participação é uma abertura de porta que nós damos para Deus, para que Ele possa agir no meio político. E nós estamos precisando desse milagre, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Mas Deus só vai estar presente na política, Deus só vai fazer milagre na política se Ele tiver meios para realizar isso. Porque Ele não é um Deus invasor, Ele é um Deus que tem princípios, e o princípio da sua criação é a liberdade do homem, a liberdade do ser humano, a liberdade que nós temos de escolher, de fazer, de não fazer. Esse é o princípio de Deus. Nós precisamos dar uma resposta para Ele. Senhor, age na política a partir de mim, a partir da minha participação, a partir do meu envolvimento no meio político. E de forma permanente. Não é simplesmente eu chegar lá, depositar o meu voto, voltar daqui a 2 anos, depositar o meu voto, e depois mais 2 anos, depositar o voto. Não. Meus irmãos, isso é o mínimo do nosso dever. Isso é o mínimo da nossa obrigação como cidadãos políticos. Pois saiba você, todos nós somos políticos. Só no ato do exercício do voto, nós já estamos fazendo política. Nós estamos contratando alguém para trabalhar para nós durante 4 anos. E isso é política. Então todos nós somos políticos, todos nós somos vocacionados à política. Temos essa vocação dada por Deus, comunicada pela igreja e também pelo nosso Pai. Então que nós possamos ter essa participação ativa e permanente dentro do meio político. Passando para o nosso último item, ao qual nós vamos abordar neste tema, que é a presença do cristão na política. De que forma deve ser essa presença? Como eu devo ter essa participação dentro
da política. Veja o tema norteador da renovação para esse ano de 2021, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, de versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Essa deve ser a forma com a qual nós devemos participar na política, com a qual nós devemos estar dentro do meio político, com essa força e sendo testemunhos do Evangelho, testemunhos da salvação. Pois se nós não usarmos a política para que a nação alcance a salvação dada por Jesus, nós não estamos dando o testemunho ao qual Deus nos designou, ao qual Deus enviou o teu Espírito, nos fortaleceu, nos salvou, nos curou, nos libertou. Se nós não dermos esse testemunho dentro do meio político, nós não estamos assumindo essa condição de servos do Senhor dentro do meio político. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós termos essa experiência com Cristo e levá-la para o meio político também. É muito importante nós sermos batizados, renovados pelo Espírito Santo, porque somos nós a testemunha viva do Cristo. É através de mim que muitos irmãos vão enxergar o Cristo. É através de você que muitos irmãos serão curados, que muitos irmãos serão libertados. Muitos irmãos verão a glória de Deus através do seu testemunho. E não pode ser diferente lá no meio político. Eu não posso pensar em estar na política de uma forma e na igreja de outra. Não, aquilo que eu vou buscar na Santa Missa, que é a presença do Cristo, a salvação de Jesus, eu tenho que levar também para o meio político. Ou então eu não estou exercendo a minha fé. Eu não estou materializando aquilo que a minha fé me mostra. Pois o meu testemunho é a forma de se tornar matéria aquilo que Deus realizou na vida do homem. E isso tem que acontecer no meio político. Pessoas passando fome, pessoas doentes nas filas de hospitais, pessoas sem nenhuma cultura, sem nenhuma educação, sem nenhuma formação, dificilmente é mais difícil para elas enxergar o reino de Deus. Vejam o quanto você traz dignidade quando você consegue colocar pão na mesa das pessoas. E a política, ela pode fazer isso no atacado, beneficiando a todos. Enquanto que eu sozinho posso ajudar uma ou outra pessoa, mas a política pode ajudar a todos, através do meu testemunho, através da minha vivência do batismo no Espírito Santo dentro do meio político. Porque viver a renovação do Espírito Santo não é eu continuar sendo aquele homem velho. Não, eu viver o batismo no Espírito Santo é eu viver uma liberdade plena, onde eu sei que eu não preciso mais ser escravo do pecado, escravo da maldade. Eu não preciso mais disso na minha vida porque Cristo me libertou. E essa libertação ela tem que chegar também no meio político, no coração dos nossos governantes. Essa salvação precisa alcançar esses corações, precisa alcançar essas pessoas, precisa alcançar os órgãos públicos. E só vai alcançar se eu estiver presente e participando, como disse no nosso item anterior. Se eu estiver presente e participando. Outro dia eu levei um carro meu no mecânico para dar uma revisão. Deixei lá uns 2 dias. No terceiro dia eu voltei para ver como é que estava o serviço, como é que estava o andamento de tudo, orçamento, essas coisas. No que eu cheguei, eu vi o mecânico correndo pro carro. E olha o tanto que ele foi cara de pau.
Senhor Wellington, dizer uma coisa para o senhor que o senhor deve saber. O que são os mecânicos? Muitas das vezes o cliente deixa o serviço aqui e vai embora. Aí o que nós fazemos? Nós corremos, vamos correr atrás de outro serviço também para tentar aumentar a renda. Mas no que a gente vê o dono do veículo chegando, nós corremos para o carro dele para trabalhar. Pelo menos enquanto ele estiver presente. Depois que ele vai embora, a gente larga de novo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que se nós não estivermos presentes no dia a dia, acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal, acompanhando o trabalho da Assembleia Legislativa, acompanhando o trabalho das prefeituras, dos órgãos públicos, se nós não estivermos ali presente, exigindo o direito de cidadão, ou também dando o nosso apoio para os trabalhos que são feitos, se nós não estivermos presentes na Câmara Federal, no Senado, em todas essas instituições que organizam a nossa vida social, nós estamos dando a eles a oportunidade de fazer como bem entender. Então a nossa presença ajuda no crescimento, ajuda no desenvolvimento, ajuda no comprometimento dos trabalhos políticos. E nós podemos avaliar a nossa participação de algumas formas. A primeira delas, o amor social, caridade cristã. Meu amor pelo próximo me faz estar presente na política. Como é que eu vejo a necessidade do meu irmão? Como é que eu vejo aquele que está na fila do posto de saúde buscando um tratamento e não está conseguindo? Pois a nossa presença tem que ser em caridade dessas pessoas que estão passando fome, que está doente, que está sem o que vestir, que não tem um trabalho digno. Como é que está a nossa caridade para com essas pessoas? Então a nossa presença na política tem que ser com essas propostas, para que seja beneficiado essas pessoas. Né? A defesa, uma forma de nós avaliarmos a nossa participação, a nossa presença, o trabalho da nossa política, a defesa incondicional da pessoa humana. A pessoa ela tem que ser valorizada, tem que ter a sua dignidade preservada. E nós somos responsáveis por isso. Por que eu digo isso? Porque nós recebemos a unção do Cristo. Olha o que ele nos diz para esse ano de 2021. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Deus não nos deu força para nós sentarmos no nosso sofá e nos acomodarmos. Deus nos deu força para irmos e sermos a sua testemunha diante daqueles que estão nas trevas, diante daqueles que estão longe da presença de Deus. Para isso o Senhor nos deu o Espírito Santo. Por isso eu digo que é responsabilidade nossa assumirmos essa condição de políticos. Mesmo eu não estando em exercício de mandato, eu sou responsável pela minha polis, pelo crescimento social do meu município. Sou responsável. E nós devemos, acima de tudo, favorecer os mais necessitados, ou seja, os mais pobres, aqueles que estão em menor condição de uma vida digna. Esses devem ser a prioridade da nossa missão dentro do meio político. Nós temos que observá-los e lutar para que tenham dignidade. Por isso é importante, quando nós fazemos a escolha dos nossos candidatos, por isso é importante quando nós estamos presentes de forma ativa e permanente na política, quando nós participamos, quando nós buscamos saber o que trabalho, que leis estão sendo elaboradas, que projetos de lei estão sendo elaborados para o nosso país, para os nossos municípios. Nós temos que tomar ciência disso, pois é a nossa vida que está em jogo, é a vida da nossa sociedade que está em jogo. E que país nós queremos? Que cidade nós queremos? Para nós, para os nossos filhos, para a nossa sociedade, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade. O que nós queremos para eles dentro do meio político?
Então, meus irmãos, que todas essas palavras, aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração, deixe-a produzir fruto na tua vida, na nossa vida, na vida da nossa sociedade. Então, nós aqui tratamos neste tema da participação cívica dos cristãos. E dentro deste tema nós falamos da responsabilidade pela polis, né? Responsabilidade em construir e dar a manutenção por essa polis, pelas nossas cidades, estados e o nosso país. Tratamos aqui da participação, cidadania ativa e permanente no meio político. E por último nós tratamos da presença do cristão no meio político. Meus irmãos, você que é avesso à política, assim como eu fui, deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Deixa Deus falar com você, porque é através de você que a salvação vai chegar na vida de muitos. E a política boa, a política justa, a política caridosa, a política que torna matéria tudo aquilo que Deus é, essa também pode e ajuda a salvar muitas vidas, a salvar muitos irmãos, a tirar muitos das trevas e levá-los ao céu. Então, meus irmãos, que nós façamos isso, que nós façamos da política um meio ao qual Deus pode usar para salvar muitos, tirar muitos das trevas. E eu quero convidá-los a rezar e que esta oração não seja uma oração final. Que nós apenas não oremos pelo encerramento desse ensino, mas sim que a nossa oração ela seja o início da nossa missão. O início da nossa missão de evangelizar o meio político através do batismo no Espírito Santo de Deus. Que a nossa política seja renovada, seja batizada no Espírito Santo, que nós possamos pedir a Deus agora que os nossos políticos possam sim receber a ação do Espírito Santo em suas consciências, nas suas formas de agir, nas suas formas de conduzir o povo brasileiro, conduzir os nossos municípios, que isso seja um início e não um fim. Que a partir desta oração comece no meu coração uma vida nova para a nossa sociedade, uma vida nova para o nosso meio político. Eu peço a você, reze comigo, fazendo esse clamor, buscando essa dignidade a qual Deus quer dar para todos os seres humanos e para o nosso país. Por isso, meu Deus, junto com meus irmãos, eu peço a Ti, abençoe o meio político, Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor possa afastar desse meio, Senhor, toda a maldade, todas as ciladas, Senhor, que tem destruído famílias, que tem destruído a nossa sociedade. Nós te pedimos, meu Deus, coloca a tua mão protetora. Abençoa, Senhor, este meio político. Abençoe os nossos líderes, Senhor, aqueles que estão à frente do nosso país, aqueles que estão à frente do nosso município, aqueles que organizam a nossa vida social através de leis, através de decretos, através da Constituição, mas que eles o façam, meu Deus, tudo submisso ao teu senhorio. Por isso eu quero agora, Senhor, proclamar em nome de Jesus. O Brasil é teu. Os nossos municípios são teus, Senhor, e todos os nossos estados são teus. Quero dizer também, Senhor, a Constituição do nosso país é tua. Toma conta, meu Deus. Dai justiça ao nosso povo, dai justiça aos teus filhos, meu Deus. As leis também estão submissas a ti, Senhor, e eu quero proclamar isso agora em nome de Jesus. Toma conta do nosso país. Toma conta da nossa nação, Senhor, é que eu te peço. Te peço encarecidamente, olhai por nós. Abençoa-nos, Senhor. Ide à nossa frente e dai um renovo no nosso meio político. E que através deste ministério, Senhor, fé e política, a tua missão também possa se cumprir. Que os teus projetos de salvação possam chegar até as pessoas, Senhor. E nós, nessa condição, nós nos dispomos a Ti, a partir do nosso grupo de oração,
que a tua graça possa acontecer a cada um de nós. Por isso eu te peço, abençoa a todos nós. Pedimos, Maria, a vossa intercessão pelo nosso país, que os anjos possam vir e acampar no nosso país através da vossa intercessão, que eles possam vir nos dar a proteção necessária. Por isso nós te pedimos, Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Thomas More, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações.